Olá, meu nome é Isaína, sejam bem-vindos ao nosso debate sobre Goodwill. Nós somos alunos da Universidade Federal de Uberlândia, do curso de Ciências Contábeis, da disciplina Contabilidade Intermediária 1. O objetivo desse nosso bate-papo é trazermos exemplos práticos do Goodwill dentro das empresas. E para iniciarmos esse debate, o João Vitor vai falar para nós um pouquinho sobre o conceito do Goodwill. Meu nome é João Vitor Nunes e eu vou estar apresentando o conceito do Goodwill, o que ele é e como funciona. O Goodwill é um valor excedente pago pela aquisição de uma empresa, ou seja, quando uma companhia é comprada, em grande parte das vezes o interessado paga um valor maior do que o valor que ela está valendo no mercado. Em termos práticos, se um comprador oferece comprar uma nota de R$100 pagando 120, esses 20 a mais representariam o Goodwill da negociação. Embora pareça estranho pagar um valor maior do que a empresa vale do ponto de vista patrimonial, isso é perfeitamente plausível. Empresas possuem muito mais do que os próprios bens materiais. Existem ativos intangíveis que podem se valorizar muito, como a sua marca e até a posição que ela possui no mercado. Portanto, o valor da empresa pode ser bem superior ao seu valor patrimonial. Para calcular o Goodwill, é P menos, entre parênteses, A mais A, sendo P o valor pago pela empresa, A o valor justo do ativo e L o valor justo do passivo. Portanto, o Goodwill nada mais é do que a diferença entre o valor da compra menos o valor justo pelo ativo e passivo da empresa. Agora, depois de falar o conceito, eu vou estar passando a palavra para a Isaína para ela falar sobre o caso que a gente vai apresentar, que é sobre a Natura. A Natura ela é um caso bem interessante, porque em 2019 ela fez a incorporação da Avon. A Natura é uma marca de cosméticos brasileira que está presente em 7 países da América Latina, além de França, Estados Unidos e Malásia. Ela possui cerca de 7 mil colaboradores e 2 milhões de revendedoras. Ela foi fundada em 1969 por Luiz Seabra. Os seus produtos são de origem natural. Isso é a marca registrada da empresa. Eles são desenvolvidos com foco em práticas sustentáveis e menor impacto ambiental. Isso reflete o compromisso da empresa com a sustentabilidade e o meio ambiente. O setor de cosméticos ele tem apresentado um crescimento contínuo nas últimas décadas, né? Mesmo durante as crises econômicas globais, o consumo de cosméticos ele tende a se manter estável. Esse mercado ele foi avaliado em mais de 380 bilhões de dólares em 2023 e estima-se que pode chegar até 480 bilhões de dólares em 2028. A Avon ela é uma norte-americana que foi fundada em 1886. Ela está presente em mais de 100 países, né? Mais particularmente, ela é forte em mercados da América Latina, como Brasil e México, na Europa Ocidental e nas Filipinas. Apesar do seu sucesso, a Avon começou a apresentar grandes dificuldades a partir dos anos 2000, porque ela perdeu competitividade com o crescimento de marcas vendidas no varejo tradicional e online. Ela teve problemas de gestão também, enfrentou crises, né, escândalos como investigações por corrupção, como o caso da lei anticorrupção dos Estados Unidos em suas operações na China, e também chegou a separar suas operações nos Estados Unidos e internacionais em 2016, numa tentativa de reorganização. Diante de tudo isso, né, essas dificuldades abriram espaço para a aquisição que foi feita pela Natura em 2019. E daí surgiu, né, um dos maiores grupos de cosméticos do mundo. Bruna, você podia falar para nós um pouquinho sobre como que foi essa aquisição, por favor? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna e eu vou explicar um pouquinho dessa trajetória que foi a fusão da Avon com a Natura, né? A Isaína explicou aí como que ela era uma grande empresa de cosméticos e essa aquisição, ela foi uma jogada estratégica importante para o setor de todos os cosméticos. E ao unir essas duas empresas, ficou a Natura passou a ocupar a 4ª posição entre os maiores grupos globais de cosméticos. E um dos principais objetivos que foi ampliar essa oferta de produtos, atendendo a diferentes perfis de clientes e atuando em mais canais de distribuição, inclusive com a forte estrutura de vendas diretas da Avon, né, que é baseada em revendedores. Então, essa operação ela foi avaliada em cerca de 2 bilhões de dólares,
Foi feita por troca de ações com listagem na B3 e na Bolsa de Nova York. Após essa fusão, a Natura passou a controlar todos os ativos e passivos da Avon. No entanto, o valor pago pela empresa foi superior ao valor contábil dos seus ativos líquidos. Essa é a diferença chamada de goodwill, que o João explicou no início do vídeo para a gente como que funciona toda essa gestão operacional. No balanço da Natura foi registrado o goodwill, que mostra que grande parte do valor que estava nos ativos intangíveis com a marca Avon, sua presença global, bases de clientes, atuação em mercadorias, em mercados emergentes e o potencial de sinergia entre essas duas companhias. O que a gente pode concluir com isso tudo? Que essa aquisição fortaleceu a Natura em escala global e também diversificou seus canais de venda e agregou um valor intangível importante ao grupo. O Sávio ele vai explicar um pouquinho como que foi processado todo esse andamento pela Natura e a Avon. O Sávio, né, aqui, a incorporação da Avon dentro do Natura foi feito mediante ao custo que ele comprou, né, e a diferença que ele tinha de rentabilidade futura, tanto pela marca, toda a gama de clientes que veio junto com a Avon. E esse processo foi longo, né, começou em 2019 e foi terminar no começo de 2020. Aí, ao longo dos anos, essa variação dentro do goodwill da Avon no patrimônio da Natura foi sofrendo variações, porque como a transação foi uma transação em dólar, tem variação cambial, foi mudando alguns valores com o tempo, teve alguns acréscimos, diminuições por impairment, foi alguma reavaliação que aconteceu, que viu que teve perda, depois teve reavaliação, que teve ganho, e foi tendo uma modificação desse valor dentro do patrimônio da Natura ao longo dos anos. Creio eu que foi mais isso que aconteceu, assim, e foi um agregado grande, né? Se você for pegar depois ver os restantes balanços e o crescimento da empresa durante os anos, ela teve um crescimento exponencial. E essa compra que ela fez, praticamente já deve ter voltado tudo para ela, o valor em questão monetária, né? A aquisição de todos os bens e foi pago e voltou e hoje é só como se fosse uma marca para ela ali dentro, a Avon. Acho que creio que é só isso que eu posso complementar, né, no caso. Aí o próximo grupo vai ser sobre a Disney, né? Então a gente passa a palavra para o próximo grupo. Olá, pessoal. Eu sou a Camila. Laura. E eu sou a Mel. E nesse momento, iremos falar sobre a aquisição da 21st Century Fox pela Disney. Mas antes de tudo, vamos voltar um pouco no tempo e entender como tudo começou. Bom, a história da Fox remonta a 1935, com a fusão entre a 20th Century Pictures e a Fox Films, formando o estúdio 20th Century Fox. A partir daí, ele se consolidou como um dos grandes nomes de Hollywood, sendo responsável por clássicos como A Noviça Rebelde, Titanic, Alien, Star Wars e Avatar. Mas não parou por aí. Nos anos 80, o magnata Rupert Murdoch comprou o estúdio e uma rede de televisão, criando assim a Fox TV. E essa expansão levou à criação de diversos canais, incluindo o famoso Fox News, em 1996. E claro, foi também a Fox quem lançou séries icônicas, como The Simpsons, Family Guy e Modern Family. Agora, o mais curioso é que todo esse catálogo, inclusive Star Wars e Avatar, acabou entrando para o portfólio da Disney. Isso mesmo. Então, a empresa que já era enorme se tornou ainda maior. Exatamente, Camila. E o impacto dessa aquisição foi gigantesco, não só pelo valor da negociação, mas principalmente pelo peso cultural dos títulos que agora pertencem à Disney. Com esse movimento, a empresa não apenas ampliou seu domínio sobre o cinema e a televisão, mas também fortaleceu sua presença no mercado de streaming. Afinal, com todos esses conteúdos em mãos, Star Wars, os Simpsons, Avatar e até os personagens da Marvel, a Disney conseguiu lançar o Disney Plus em grande estilo. Era uma jogada estratégica para competir diretamente com a Netflix, que até então dominava o setor. A gente não pode negar que deu certo. O serviço teve uma grande adesão,
principalmente em razão do catálogo. Com certeza, Laura. E o mais interessante é ver como isso mudou completamente o cenário do entretenimento. O Disney Plus não só entra no mercado como uma concorrente em peso, mas também ajudou a mudar o comportamento do público, que hoje valoriza ainda mais a facilidade e a variedade no conteúdo oferecido pelo streaming. Hoje, o Disney Plus já conta com cerca de 125 milhões de assinantes ao redor do mundo. Um número impressionante em tão pouco tempo. Isso mostra o quanto a estratégia da aquisição da Fox foi certeira. Ao reunir em um único lugar marcas e produções tão consolidadas, a Disney criou um ecossistema de entretenimento praticamente imbatível. E aí fica a pergunta: até onde vai esse domínio? Será que há espaço para outras empresas crescerem nesse setor? Ou estamos vendo uma espécie de monopólio criativo se formando? Ótimo ponto. E para entender até onde isso pode ir, a gente precisa analisar melhor a operação de compra da 21st Century Fox. A Disney oficializou a aquisição no dia 19 de março de 2019, sendo concluída no dia seguinte. Essa compra incluiu a maior parte dos negócios globais da Fox, e só foi possível após a aprovação dos órgãos reguladores de diversos países. No final de 2017, a Disney ofereceu 52,4 bilhões, mas a Comcast entrou na jogada oferecendo 65 bilhões. Isso forçou a Disney a elevar a proposta para 71,3 bilhões de dólares, cerca de 270 bilhões de reais, ou 38 dólares por ação. Com esse acordo, a Disney assumiu deuses de estúdios como a 20th Century Fox e a Fox Searchlight, até canais como FX, National Geographic e até Indiana Star India. Também ficou com os ativos da Fox Blue, Tata Sky e Endemol-Shine Group. No Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou a fusão, mas exigiu a venda do canal Fox Sports para evitar a concentração de mercado. Curiosamente, nem tudo foi incluído no pacote. A Fox News e grande parte das operações do Fox Sports passaram a pertencer à Fox Corporation, uma empresa derivada que surgiu em janeiro de 2019 para administrar ativos que não foram adquiridos pela Disney nessa operação. E só para vocês entenderem a escala da operação, a Disney absorveu 15,4 mil funcionários da Fox, além de adquirir 19,8 bilhões de dólares em dinheiro e assumir 19,2 bilhões de dólares em dívidas. Um movimento gigantesco que não envolveu só ativos físicos, mas também um conceito muito importante que a Mel vai explicar agora. Exatamente, Laura. E é aqui que entra o ponto-chave da nossa análise, o goodwill, ou o ágio por expectativa de rentabilidade futura. Para quem não está familiarizado com o termo, o goodwill é um ativo intangível, ou seja, não é algo que a gente consegue ver ou tocar, mas representa um valor que a Disney acreditava que a Fox poderia gerar no futuro. E olha só, um dos 71,3 bilhões de dólares pagos, estima-se que mais de 40 bilhões de dólares foi registrado como goodwill. Isso faz com que essa fusão seja uma das maiores em toda a história do setor do entretenimento. O goodwill está associado a marcas como Avatar, Simpsons, O Alien, O Universo dos X-Men e Deadpool, além de canais consolidados e o capital humano valiosíssimo. Também reflete na aposta de crescimento do Disney Plus e na capacidade de gerar lucros a longo prazo. Outra coisa interessante é que os acionistas da Fox puderam escolher entre receber 51,57 dólares por ação ou trocar por frações de ações no novo conglomerado Disney. Isso mostra que a negociação foi pensada para valorizar ainda mais o potencial futuro. Como disse Bob Iger, o CEO da Disney na época, essa fusão não era apenas sobre o crescimento, era sobre a liderança criativa, em um mercado que está mudando muito rápido. O goodwill, nesse contexto, simboliza exatamente essa visão estratégica. Investir pesado no que pode se tornar, e não no que ela já é. E com isso, a gente encerra o nosso debate sobre a aquisição da Fox pela Disney e agora passamos a palavra ao próximo grupo, que vai trazer uma análise sobre a empresa Souza Cruz. Obrigada. Obrigada. A gente ficou com o tema de goodwill referente à empresa Souza Cruz. Vamos começar aí pelas apresentações. Meu nome é Thiago Tavares. Meu nome é Rian. Meu nome é Pedro.
Eu sou o Guilherme. Então, a gente ficou com a empresa Souza Cruz, mas antes eu quero fazer uma breve introdução do que é o Goodwill, tendo em vista que os outros grupos já apresentaram um pouco aí, já teve essa introdução mais completa, mas fazendo aqui um breve resumo, o Goodwill, ele é um valor excedente pago pela aquisição de uma empresa, sendo o mesmo também intangível. Ou seja, quando uma companhia ela é comprada, em grande parte das vezes, o interessado paga um valor maior do que ele está valendo no mercado. Então, assim, em termos práticos, se uma pessoa oferecesse comprar uma nota de 100 e a outra pagar 120, esses R$ 20 a mais representaria o goodwill da negociação. Então, fazendo esse breve resumo aí do que é o goodwill, eu quero entrar aqui na empresa que a gente ficou, né, que é a Souza Cruz, começando pela sua história. A Souza Cruz ela foi fundada pelo imigrante português Albino Souza Cruz, no dia 25 de abril de 1903. Ela foi fundada na cidade do Rio de Janeiro. A empresa foi pioneira na fabricação mecanizada do Brasil, colocando em funcionamento a primeira máquina de produção de cigarros já enrolados. A fábrica ela começou num sobrado, lá na rua Gonçalves Dias, no centro da cidade do Rio de Janeiro, com apenas 16 funcionários. Ao longo das décadas, né, a Souza Cruz lançou marcas que se tornaram ricas no mercado brasileiro. Marcas muito conhecidas aí, como Hollywood, que foi lançada em 1932, o Derby, que foi lançado em 1993, e outras. A marca Hollywood, por exemplo, ela foi associada a campanhas publicitárias que tornaram uma das mais vendidas aí do país, né? Uma das marcas mais famosas. Bom, agora falando mais a fundo sobre a empresa Souza Cruz, nós temos que com a consolidação da Souza Cruz no Brasil, o sucesso da empresa, ela chamou a atenção internacional. E em 1914, a BAT, que é uma das empresas globais do setor do tabaco, com atuação em mais de 180 países e no qual possui um grande portfólio com marcas mundialmente conhecidas, né? Ela iniciou sua participação acionária na Souza Cruz. E essa parceria ela marcou o início de um longo relacionamento entre as duas companhias. Nas décadas seguintes, a BAT ela foi gradualmente aumentando sua participação na Souza Cruz, e isso fortaleceu a influência sobre as decisões da companhia e promoveu sinergias operacionais e tecnológicas. Durante o século XX e início do século XXI, a Souza Cruz ela manteve sua posição de liderança no mercado brasileiro e tornou-se uma das subsidiárias mais estratégicas, né, da BAT no mundo, especialmente por sua eficiência operacional e tamanho do mercado brasileiro. E em 2015, a BAT ela finalmente decidiu dar um passo definitivo em sua relação com a Souza Cruz, na qual a BAT já era acionista majoritária, né, da empresa, com cerca de 75% das ações. Só que, no entanto, com o objetivo de simplificar a sua estrutura societária e aumentar o controle estratégico sobre a operação brasileira e obter maior flexibilidade administrativa, a BAT ela decidiu comprar, né, os 25% restantes das ações da Souza Cruz que ainda estavam em circulação no mercado. Essa proposta ela foi feita oficialmente em fevereiro de 2015 e resultou na aquisição total do capital da Souza Cruz, por um valor aproximado de 9,9 bilhões. Com a conclusão da OPA, a Souza Cruz ela deixou de ser uma empresa de capital aberto, encerrando, assim, mais de 80 anos de presença na Bolsa de Valores brasileira. Agora o Pedro ele vai falar sobre o impacto do Goodwill nas operações e estratégias. Antes de falar do impacto, a gente precisa ver que a BAT se consolidou na presença do mercado brasileiro quando ela fez a total aquisição da Souza Cruz e reconheceu um valor elevado de goodwill no processo.
Esse valor foi atribuído a ativos intangíveis como uma marca forte, a reputação consolidada e o relacionamento com os produtores, o know-how técnico e o comercial desenvolvimento localmente. Um dos reflexos mais caros da valorização do goodwill foi o investimento na construção da usina de processamento de tabaco em Santa Cruz do Sul, inaugurada em 1996, por meio do aporte de 81 milhões. Se tornou a maior planta do mundo no setor, ampliando a base de produção e impulsando a economia regional. A empresa investiu forte, reconheceu um grande goodwill quando fez a aquisição total da Cruz, e o investimento reforçou bastante a confiança potencial a longo prazo da operação brasileira em 2018. A empresa alterou seu nome em 2018 de Souza Cruz para BAT Brasil. A mudança reforçou a identidade corporativa global da BAT, promovendo alinhamento com suas práticas internacionais da governança, conforme falado pelo Ian, e da sustentabilidade operacional. Essa transição foi facilitada pela solidez do goodwill, que representa o maior valor estratégico da subsidiária para o grupo global. Na contabilidade, o goodwill permanece como um ativo intangível, não amortizável, sujeito a testes de impairment. Até hoje, não houve desvalorização significativa, indicando estabilidade e continuidade dos funcionamentos operacionais. No mercado, a BAT Brasil é percebida como subsidiária estratégica, sólida e bem integrada no grupo global. O goodwill na BAT não foi apenas um valor contábil, mas sim um valor estratégico que trouxe grande valorização para a empresa durante todo esse processo. E é isso. E com tudo isso, a gente pode perceber que a aquisição total da Souza Cruz pela BAT permitiu o compartilhamento de novas tecnologias e práticas operacionais, e além de operacionais também estratégicas, financeiras, que impulsionaram estratégias de marketing também da empresa e sua atuação no globo todo. E a indústria do tabaco ela vem enfrentando árduos desafios ao longo dos anos, com mudanças regulatórias aí frequentes, o aumento da conscientização também sobre os malefícios do tabaco, a necessidade de inovação de produtos também, com os jovens agora, né? Muitos jovens hoje em dia não fumam o cigarro branco, gostam mais do vape, né? Cigarro eletrônico também. E a BAT vem se adaptando a essas mudanças, ajustando sua estratégia de mercado e ampliando seu portfólio. Também entrando nesse mercado de vape e cigarro eletrônico também em 2012. Primeiro eles fizeram a aquisição da CN Creative, que é uma fabricante fornecedor britânico de produtos de terapia de reposição de nicotina e cigarros eletrônicos. E foi feita essa aquisição por um valor estimado de 30 a 50 milhões de euros. Em 2013, a BAT fundou a Nico Ventures, com a fusão da BAT Research and Development e a CN Creative. E essa fusão coincidiu com o lançamento do primeiro cigarro eletrônico da BAT, batizado de Vipe. E a Nico Ventures, que é essa que surgiu da fusão das duas, né, ela é focada exclusivamente no desenvolvimento e na comercialização de produtos sem nicotina, que são aprovados pelas regulamentações, que possibilita a distribuição deles no mercado, né? Não somente lá no exterior, mas também para outros mercados também, né? Fora do Reino Unido. E a BAT tem se empenhado em iniciativas de sustentabilidade e responsabilidade social também, que busca minimizar os impactos ambientais das suas operações e contribuir para as comunidades onde ela atua, né? Dentro desses esforços, ela adaptou sua estrutura de fábricas e usinas para um melhor aproveitamento da água, utilizada tanto na produção quanto nas demais operações das plantas industriais também. E aqui na fábrica de Uberlândia, por exemplo, toda a água que entra no local é reaproveitada. Essas informações foram extraídas direto do site da BAT Brasil. E eles construíram uma estação própria de tratamento de efluentes líquidos que não tem ligação nenhuma com a rede municipal de esgoto. E parte dessa água reutilizada dentro da própria fábrica
abastece diversas operações, como abastecimento de sistemas de refrigeração, lavagem de pisos, entre outras operações. E o índice de reaproveitamento em Uberlândia é de 100%. E toda a água não empregada no processo é devidamente tratada e devolvida no meio ambiente. Além disso, eles também têm sistemas de calhas que permitem eles captar e utilizar a água da chuva também, não degrade cada vez menos do ambiente. E eles têm inúmeras dificuldades para adentrar com o novo portfólio, né, de vapes aqui no Brasil, devido à proibição pela Anvisa, em 2009, que proibiu a comercialização, fabricação e a publicidade de dispositivos eletrônicos de fumar. No entanto, essa proibição ela acaba criando um mercado ilegal, como qualquer outro tipo de produto, com produtos que são vendidos por redes não autorizadas, que não têm fiscalização, e o que acaba facilitando muito para jovens ou menores de idade, né, muitas das vezes, a terem acesso aos produtos. E a Beata, ela pensa que a regulamentação ela deve acontecer e pode acontecer para acabar com ofertas apelativas que acontecem com os jovens aí, de vendedores ambulantes que vendem para qualquer um na rua, e os jovens, por às vezes querer experimentar e querer conhecer algo novo, né, a pessoa vai. E isso deve ser regulamentado, deve ter um tipo de controle, tanto que muito do que a BAT insiste e vem mudando seu portfólio para poder atender essas pessoas produzindo produtos sem nicotina, para poder cada vez incentivar mais as pessoas a pararem de fumar. Não usar a nicotina, e se quiser fumar, usa um vape, algum produto que seja sem nicotina, para tirar fora esse risco, esse malefício, né? Esse vício horrível, né, que é fumar. E, bom, a nossa parte é isso. Eu espero que a gente tenha apresentado bem o que é a BAT e a BAT Brasil também, né? Mas é isso mesmo, até logo. Obrigado pela atenção de todos. Oi, gente, meu nome é Pietra. Oi, eu sou a Rafaela. Oi, gente, eu sou o João Vitor. E eu sou a Natália. Eu acho que um belo exemplo de goodwill que a gente poderia trazer seria no setor bancário. Quando a gente fala de goodwill no setor bancário, não estamos falando só de ativos que dá para trocar, como dinheiro ou imóveis. Goodwill é aquele valor invisível que uma empresa ganha quando faz uma fusão ou aquisição. Isso inclui coisas como reputação, a fidelidade do cliente e o potencial de crescimento que ela pode trazer com a compra. Um exemplo é da empresa Itaú, uma empresa que atua há 90 anos no mercado, se destacando como uma das maiores instituições, tendo como principais produtos oferecidos ações bancárias. É uma empresa conhecida pelo seu fortalecimento relacionado a sua estratégia de aquisições, que permitiu expandir seus ativos, ampliar sua base de clientes e fortalecer sua posição no mercado. Em julho de 2017, promoveu essa grande aquisição, anunciando no mercado que pretendia adquirir ações de emissão da XP Investimentos. A transação gerou um grande goodwill, refletindo no valor da base de clientes da XP e sua reputação no mercado financeiro. Essa aquisição foi crucial para o Itaú fortalecer sua atuação no mercado de investimentos e corretagem de valores, sendo crucial na consolidação como uma das principais no setor de investimentos no Brasil, complementando sua já sólida atuação no mercado bancário e trazendo um forte diferencial competitivo. Então, a gente consegue chegar à conclusão que o goodwill foi um grande acerto para a empresa Itaú de crescimento para o seu ativo. Alguém consegue me falar como foi esse processo de fusão entre o Itaú e a XP? Eu consigo, vamos lá. Como você já disse, em 2017, com a fusão entre as duas empresas, o Itaú fez um investimento de 6,3 bilhões de reais na XP Investimentos, onde desses 6,3 bilhões de reais, 600 milhões foi destinado à compra das ações que já haviam sido emitidas até o momento.
E o restante, 5,7, foi injetado como aumento de capital direto na XP. Isso foi para, no futuro, a gente ter a possibilidade de expansão na participação do capital. Como que foi feito o cálculo do goodwill, assim? Dos 6,3 bilhões que foi investido, eles identificaram os ativos, o valor justo dos ativos líquidos da XP, e pegaram o valor pago e fizeram a diferença, né? Então, entre o valor pago e valor justo, e o que resultou foi o que a gente chama de goodwill. E, basicamente, essa transação ela aconteceu para a expectativa de ganho futuro e os outros ganhos que a gente já viu aqui. Agora, alguém consegue me falar sobre como é o tratamento contábil dessa operação? Bom, Rafa, respondendo você, para o reconhecimento e tratamento contábil da aquisição, o Itaú identificou ativos e passivos da XP e avaliou os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos a valor justo na data da aquisição. Logo em seguida, o goodwill foi calculado como excedente do valor pago, ou seja, de 6,3 bilhões de reais, sobre a participação do Itaú no valor líquido dos ativos e passivos da XP. O goodwill foi registrado como um ativo intangível no balanço patrimonial do Itaú, conforme as normas do CPC 15 e IFRS 3, onde ele não é amortizado, mas deve ser submetido anualmente ao teste de impairment, para verificar se há necessidade de ajuste no valor recuperado. De acordo com as demonstrações financeiras do Itaú de junho de 2024, o saldo contábil do goodwill e intangíveis era de 8,45 bilhões de reais, sendo que nessa data o total de ativos do banco era de aproximadamente 1,5 trilhões de reais. Sendo assim, a proporção do goodwill em relação ao total de ativos é cerca de 0,54%. Então, ao longo dos anos, foi observado os balanços patrimoniais anteriores que o saldo do goodwill e intangíveis tem se mantido relativamente estável, com pequenas variações decorrentes de ajustes cambiais e testes de impairment. Por exemplo, em dezembro de 2023, o saldo era de 7,835 bilhões de reais, indicando um leve aumento até junho de 2024. Pode-se afirmar que essas variações refletem em ajustes contábeis, e não necessariamente em aquisições ou desinvestimentos significativos. Mas então, quais que seriam os benefícios e riscos associados a essa operação? Certo. Eu vou apresentar uma análise crítica sobre os benefícios e riscos associados ao alto valor de goodwill no Itaú. Esse valor reflete principalmente aquisições estratégicas. Entre os principais benefícios destacam-se a expansão geográfica, especialmente na América Latina, o fortalecimento da marca, reconhecida como uma das mais valiosas do setor financeiro, e a geração de sinergias operacionais, que ajudam a reduzir custos e ampliar a base de clientes. Por outro lado, há riscos importantes. O principal é a possibilidade que esse valor precise ser reduzido no balanço, caso as aquisições realizadas não tragam o retorno financeiro esperado. Isso acontece quando se conclui que o valor de mercado dos ativos adquiridos é menor do que o valor registrado. Além disso, o goodwill é sensível a fatores macroeconômicos, como crises e mudanças regulatórias, e pode dificultar a avaliação do desempenho de investimentos específicos. No caso do Itaú, o goodwill também representa sua reputação sólida, sua tradição no mercado e sua capacidade de inovação, especialmente após a fusão com o Unibanco e os investimentos em digitalização, que reforçam sua posição de liderança. Se for necessário reduzir esse valor no balanço, os impactos podem incluir queda no lucro líquido, redução do patrimônio no banco e uma sinalização negativa ao mercado e aos investidores. Por isso, é essencial equilibrar esse valor intangível com fundamentos financeiros sólidos, garantindo a confiança e sustentabilidade a longo prazo.
Pronto. Agora, alguém consegue me dar outro exemplo de goodwill no setor da tecnologia? Olá, pessoal. Nosso grupo vai falar sobre a aquisição da LinkedIn pela Microsoft e como que o goodwill ele foi permeado aí nesse processo de aquisição. Meu nome é Sayonara. Meu nome é Daiuli. Bom dia, pessoal. Meu nome é Larissa e eu vou dar início à nossa apresentação. Então, o LinkedIn surgiu em 2003 nos Estados Unidos. Tinha o objetivo de ser uma plataforma para profissionais se conectarem, compartilharem experiências e encontrar oportunidades de trabalho. A Microsoft é uma das maiores empresas de softwares e dados do mundo, informações. Ela viu aí a oportunidade de expandir sua presença no mundo corporativo, integrar a rede social ao seu software empresarial e aumentar o número de usuários. A Microsoft, em 2016, ela pagou um valor aí de cerca de 26 bilhões pela LinkedIn. Na época, a LinkedIn ela tinha na sua plataforma cerca de 436 milhões de usuários, tinha reconhecido uma receita de quase 3 bilhões, que já era um aumento no ano anterior, em cerca de 35% no aumento da receita. Já era uma plataforma consolidada no mercado e com domínio na área de atuação, né? Porque até então ela até hoje, na verdade, ela se destaca como sendo uma rede social corporativa, justamente por ter essa inovação de trazer, né, empresas e profissionais no mesmo ambiente. Sendo que parte desses 26 bilhões pagos aí pela Microsoft, parte dele foi reconhecido como goodwill, que também é conhecido aí no mercado como mais-valia ou fundo de comércio, que é aí, né, a diferença entre o valor pago na transação menos o patrimônio líquido da empresa. E o goodwill gerado com a aquisição do LinkedIn foi de aproximadamente 17 bilhões, o que correspondeu a mais de 60% do valor da transação. E esse valor ele foi registrado no balanço da Microsoft como um ativo intangível de longa duração. E além desse goodwill gerado com a aquisição do LinkedIn, cerca de 8 bilhões foram alocados a outros ativos intangíveis, como marca, tecnologia e relacionamento com os clientes. Daiuli, e aí, o goodwill, ele deve ser contabilizado em qual momento? Seria no momento da venda? Como que seria? Sim, Sayonara. O goodwill é registrado no momento da venda de uma empresa, porque ele mostra a diferença entre o valor que foi pago e o valor real dos bens e dívidas da empresa. Isso acontece quando a empresa compradora paga mais do que o valor dos ativos, por causa de coisas intangíveis como reputação, clientes fiéis ou potencial de lucro. E o goodwill gerado internamente, ele não pode ser contabilizado. E uma dúvida, assim, por que a Microsoft, vocês acham que ela investiu tanto numa rede social profissional? Essa resposta está basicamente mais na estratégia, né? Porque essa aquisição permitiu a Microsoft expandir a sua atuação no segmento corporativo, integrando dados e funcionalidades do LinkedIn a produtos como Office 365, Dynamics 365, o Teams e, mais recentemente, ao Copilot com IA. A proposta era unir produtividade, dados e conexão entre profissionais em um único ecossistema. E considerando também que a Microsoft, ela é a maior empresa, né, de software do mundo e maior também em dados,
adquirindo a LinkedIn, ela pôde trabalhar essa estratégia de ter informações desse mercado empresarial, né? Esse mercado corporativo. Porque o LinkedIn, ele possui informações de onde as pessoas trabalham, quais que são as suas habilidades, ambições, com quem estudaram, quais que são os seus grupos de interesse. E então, assim, é um banco de dados importantíssimo para a estratégia da Microsoft. Então, ela consegue ter uma visão do mundo corporativo, que é um local que ela tem uma grande atuação, e a partir disso tem insights de negócio aí para ampliar, né? A, tanto a questão de lucro, ampliar negócios e tudo mais. E também, na época, houve quem criticasse a Microsoft pela decisão da compra do LinkedIn. Essas críticas foi por causa de fracassos que teve naquela época, né, recente, que a Microsoft, das suas aquisições, que o maior deles foi em 2013, da Nokia, por 9,4 bilhões de dólares. Bem sinalizado, Larissa. Realmente, os investidores da Microsoft ficaram receosos quando, né, surgiu esse interesse de comprar a LinkedIn, né, quando foi comprar a LinkedIn, justamente por esse fracasso aí na compra da Nokia em anos anteriores. Mas essa aquisição, ela se mostrou muito positiva, tanto para o LinkedIn, tanto para a Microsoft. Justamente porque criou uma sinergia ali entre as duas empresas, e hoje a gente vê aí a LinkedIn como uma empresa, né, consolidada no mercado. Em 2024, ela atingiu 1 bilhão de usuários ativos em todo o mundo, sendo que o Brasil é o terceiro país com o maior número de usuários, cerca de 75 milhões de perfis ativos. Então, isso mostra aí que realmente foi um negócio bastante lucrativo aí para ambas as partes. Com isso, a gente finaliza a nossa apresentação. Muito obrigada. Bom, pessoal, com isso, chegamos ao fim do nosso bate-papo sobre Goodwill e a sua relação com as empresas apresentadas e as suas respectivas aquisições. Muito obrigada pela atenção, espero que tenham gostado.